Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo o segundo episódio do Voz Espiritualista Podcast e hoje o nosso tema é os espíritos mais horríveis que eu já vi. Muito bem, eu vou dividir esse podcast em 4 partes. Na primeira, eu quero fazer uma introdução do assunto explicando que é relativamente comum que os médiuns em desenvolvimento tenham experiências espirituais assustadoras. E vou dizer o que eu acho que precisa ser feito para lidar com isso. Nas outras 3 partes, eu quero contar 3 casos reais vividos por mim, principalmente no início para meados da minha jornada mediúnica, e são casos realmente assustadores. Eu não vou contar de uma forma horripilante ou para causar impressão, mas eu vou contar da forma mais honesta e sincera possível. Então, se você tem interesse nesse tema, acompanha até o fim. Só que antes da gente começar, algumas informações importantes. Como deve estar evidente para vocês, a minha voz não está das melhores. Eu estou me recuperando de uma dor de garganta muito severa e, portanto, a voz não está lá aquelas coisas, mas vamos seguindo assim mesmo. O segundo recado é que eu não produzo conteúdos para menores, mas eu sei que muitos menores me acompanham, então fica aqui o alerta que esse conteúdo é para maiores de 18 anos. O terceiro recado é que o meu mais novo livro, Desenvolvimento Mediúnico na Umbanda Passo a Passo, já está disponível para download gratuito. Então você vai achar tanto aqui na descrição do podcast quanto lá no canal Voz Espiritualista o link para baixar os meus livros gratuitamente. O quarto recado é que eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tiver interesse em terapia, é só mandar uma mensagem que a gente conversa. E por fim, eu gostaria de dizer que esse nosso podcast estará disponível no canal Voz Espiritualista do YouTube, no Anchor, Spotify, Google Podcast e Amazon Music. Portanto, se você usa qualquer desses aplicativos, é só procurar Voz Espiritualista e se inscrever por lá. Da mesma forma que funciona no YouTube. Assim, cada vez que eu subir um novo podcast, você vai receber uma notificação e terá a possibilidade, inclusive, de baixar no seu aparelho para você poder ouvir, enfim, quando você quiser. Tranquilo? Bom, recados dados, então vamos ao início do episódio de hoje. Bom, dando início então ao nosso podcast, eu gostaria de deixar claro algumas coisas. Por exemplo, é muito comum que o médium iniciante tenha experiências espirituais negativas, ou seja, que em algum momento da sua caminhada ele acabe se defrontando com alguma entidade espiritual ou sofredora, ou perturbada, ou mesmo maléfica, e isso pode vir a assustá-lo. Isso acontece, faz parte do processo do desenvolvimento mediúnico. Mas vamos entender o porquê. Bom, a mediunidade é uma faculdade que nós trazemos em nosso corpo físico e que é, digamos assim, ativada pelo espírito. Então, quando o espírito ele tem um compromisso da mediunidade, ele reencarna num corpo físico que está apto ao aparecimento dessa mediunidade. Na verdade, o desenvolvimento mediúnico nada mais é do que você oferecer um ambiente seguro para que essa mediunidade possa florescer, porque a mediunidade já está no sujeito. Ela não pode ser retirada, como não pode ser colocada em quem não a possua. Então, o indivíduo que chega nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, por exemplo, querendo desenvolver a sua mediunidade, ele está procurando apenas um ambiente seguro, com pessoas sérias, responsáveis, que vão lhe mostrar o caminho das pedras para que a sua mediunidade possa desabrochar. Desenvolvimento mediúnico é só isso. Porém, a partir do momento em que a gente começa a excitar essas
faculdades psíquicas ou mediúnicas, um novo mundo se descortina para o médium. E lidar com esse mundo é muito difícil. Aliás, entre as dificuldades naturais que todos os médiuns enfrentam, faz parte, por exemplo, aprender a se controlar, a controlar a própria vibração, a não se deixar levar por qualquer impressão espiritual negativa, porque senão ele se perturba. E aqui vem um outro segredinho do desenvolvimento. O mais difícil não é fazer essa mediunidade desabrochar, porque desde que ela esteja num ambiente seguro, isso vai acontecer, é natural. O mais difícil é você treinar aquele ser humano para que ele aprenda a viver e a conviver com essa faculdade, fazendo bom uso para si e para a comunidade ao seu redor. Então esse é também um baita desafio. Então vamos pensar o seguinte: o mundo espiritual, ele nos rodeia, ele está ao nosso redor o tempo todo. Eu costumo fazer um comparativo, por exemplo, com as ondas de rádio. Se nesse momento eu tivesse um aparelho de rádio aqui comigo e eu ligasse em qualquer estação aqui da cidade, eu ouviria determinadas músicas. Mas onde estão essas músicas? Na verdade, estão por toda parte. O que esse aparelho de rádio faz é entrar numa sintonia onde especificamente já existe um caminho sonoro, através das ondas eletromagnéticas do rádio. Então um mundo novo se descortinará à frente àquele pequeno aparelho, certo? Esse é o processo da sintonia. Com o médium não é muito diferente. Então o médium vai estar num ambiente seguro do terreiro ou de um centro espírita, por exemplo. Ele vai começar o processo de desenvolvimento mediúnico dele. Ele vai começar colocando anteninha para fora. E aí vem os guias, vem as pessoas mais experientes que vão ensiná-lo a se sintonizar com o bem. E para isso ele precisa fazer a reforma íntima, ele precisa trabalhar as próprias emoções, os próprios sentimentos, para que possa sempre estar gerando uma boa energia que o conecte com outras energias positivas, para que a sua mediunidade o sintonize sempre com forças benéficas. Ah, Léo, mas e se ele for para o outro lado? Pois é, a mediunidade também pode levá-lo para o outro lado. Nenhum médium nasce para jogar sua mediunidade fora, para transformá-la em ferramenta de tortura, dor ou sofrimento para si ou para os outros. Mas ele pode fazer isso? Pode, como uma faca. Você pode usar para preparar o alimento da sua família, ou você pode usar para enfiar na barriga de alguém. Continua sendo faca, mas é você quem vai determinar o uso. Então, se o médium começar a ir por um caminho mesquinho, egoísta, sombrio, se ele começar a querer fazer coisas nocivas, se ele se interessar pela maldade, ele naturalmente vai sintonizar com outras consciências que também vibram nessa faixa. E daqui a pouco, aquilo que tinha tudo para ser uma mediunidade fantástica, extraordinária, estará relegada às sombras, trazendo sofrimento para aquele médium e para as pessoas que estão ali ao redor. Então a sintonia, ela é fundamental. Bom, mas aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas então por que você teve essas experiências ruins? Você não trabalha para o bem? E é verdade, sempre trabalhei para o bem. Então, como explica que mesmo pessoas bem intencionadas acabam tendo experiências espirituais negativas se tudo é sintonia? Boa pergunta, né? O problema é que nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós somos passíveis de errar, mesmo quando nós estamos fazendo com as melhores intenções. Mas dentro de cada um de nós existe um ser humano velho, um ser humano que tem vícios, que tem hábitos, que tem condutas destrutivas. E na nossa jornada, isso fica muito evidente no contato com a nossa família, no trabalho, no terreiro, no centro espírita, no exercício.
Não existem pessoas perfeitas. E é por essa razão que não existe uma forma de blindagem. Eu já conversei com muitas pessoas que vinham, poxa, Léo, como é que eu faço para me blindar de influências inferiores? E eu digo, olha, se você descobrir, me avisa, porque não existe. Não tem como a gente se blindar. Nós somos imperfeitos. Por isso que a gente tem que ter o esforço contínuo da reforma íntima, da oração, do desejo do bem, procurar viver o bem, para que a gente sofra o menor impacto possível das nossas próprias vibrações nocivas. E se você não estiver entendendo muito bem, é só fazer um exercício simples. Para um dia da sua semana e observa quantas vezes ao longo desse dia você teve pensamentos ou sentimentos ruins. É um chefe que gritou com você e você não gostou? É o cara que te fechou no trânsito e você queria estar dirigindo um trator para passar em cima do carro dele? É o seu vizinho que põe aquelas músicas horríveis no volume 100 o dia inteiro? É alguém que faz queimada e joga fuligem na sua casa? É o boleto que chega cada vez mais caro? Entende? Então, assim, a gente vive num mundo repleto de gatilhos negativos. E ao longo do nosso dia, nós todos passamos muitas horas vibrando coisas ruins. Tem muita gente que pensa assim, né, que só vai atrair espírito ruim para si, só vai atrair energia ruim aquele cara que fica xingando o dia inteiro, aquele cara que não quer nada com a vida, aquele que é violento, que é bandido. Não, esses aí, precisa ter dúvida que tem muita coisa ruim com eles. Mas nós também, que não fazemos nada disso, também somos suscetíveis ao mal. Porque nós estamos ali nesse processo de evolução e a gente sempre escorrega. Então, enfim, se você é médium e se achava santo, espero que essa altura do campeonato esteja claro que você não é. Mas então, respondendo a pergunta, por que eu vivi essas 3 experiências ruins? Bom, eu já adianto que não foram 3, não, foram várias. Mas eu vou narrar as 3, como o próprio nome desse episódio diz, né? São os mais assustadores, os mais horríveis que eu já vi. Mas eu vivenciei várias. E todas que eu vivenciei, sem dúvida nenhuma, foram frutos das minhas próprias imperfeições, das minhas vibrações descontroladas, né? Da falta de paz interior. Então é por isso que eu chego num ponto que é muito importante, embora extremamente simples. Não dá para ser um bom médium sem ser uma boa pessoa. Você pode até ter uma incorporação forte, você pode até ter uma mediunidade forte, mas se você não for uma boa pessoa, o seu trabalho não será mais do que algumas sementes caídas aqui e ali. Todo médium que já existiu e que existirá e que conseguiu deixar um legado na história, ele teve que fazer o seu papel de crescimento pessoal e espiritual. Do contrário, são apenas tentativas. Então, tá aí a resposta, mesmo sendo sintonia, como nós somos vulneráveis, eu também sou, então eu também já me lasquei por conta disso. Bom, e aqui vem uma outra próxima pergunta, né? Então, como fazer, já que não existe blindagem, como que eu posso fazer para diminuir a influência da espiritualidade negativa sobre mim, sobre os espíritos trevosos? O que eu posso fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai criar na sua casa um ambiente de espiritualização, aquilo que os espíritas chamam de evangelho no lar. Você não precisa fazer o evangelho especificamente, mas você precisa ter um momento de espiritualidade com a sua família, seja através de orações, leitura de livros, comentários, mas sempre de uma forma construtiva, de uma forma positiva, para que a energia da sua casa possa ser tanto quanto possível boa. E para que todas as pessoas que façam parte do seu círculo de afetos sejam pessoas que também se esforcem e busquem uma espiritualidade. Então esse é um primeiro passo que eu acho fundamentalmente importante. Crie um momento de espiritualidade na sua casa. Segundo momento importante, se você for da Umbanda ou se você for espiritualista
você tem N ferramentas à sua disposição, como, por exemplo, os banhos de ervas e as defumações. Então, aplique isso no seu dia a dia. Eu sempre dou um exemplo que é muito bobinho, mas ao mesmo tempo é muito real, que é o seguinte: o cara frequenta o terreiro, aí ele começa a cambonar um preto velho e ele percebe que toda vez que um consulente está triste, o preto velho vai e recomenda para esse consulente fazer um banho com alecrim. Aí quando o Cambone está triste, ao invés dele se ligar e falar, peraí, então eu posso fazer um banho de alecrim para melhorar, não, ele fica esperando a próxima gira, mandando mensagem para o Pai de Santo. Então não, exercite a sua autonomia espiritual. Espiritualidade é sua. Coloque em prática os conhecimentos que você está recebendo, porque a vida é sua, a mediunidade é sua. Eu recomendo, no mínimo, uma defumação por mês em casa. Para mim, isso é o mínimo. E quando o bicho está pegando, 2 vezes por mês. Se você fizer isso, você já vai ver como melhora muita coisa. O terceiro grande fator, e que eu mencionei lá no comecinho desse áudio, é a reforma íntima. Não dá para ser bom médium se não for boa pessoa. Então tem que vestir a camisa, tem que desejar mudar, tem que querer crescer. Eu não estou falando aqui de fingir ser santo, porque as religiões estão cheias de gente que finge santidade. Não é isso não, mas você não vai mais ignorar as suas sombras. Não vai imaginar que você é um ser especial, que você é uma estrelinha que caiu na Terra, porque não é. 99% dos médiuns são espíritos com pesadas dívidas em relação ao passado, que vêm para a Terra exercer a mediunidade como forma de limpar as bagunças que fez lá atrás. Então, se a gente quer viver a mediunidade de forma plena, temos que nos esforçar para buscar sempre o melhor. Ser melhor filho, melhor pai, melhor esposo, melhor irmão, melhor vizinho, melhor tudo. Não tem como fugir disso. E por fim, uma quarta dica que eu acho importante é você compreender o que te acontece. Eu vou falar uma coisa com muita sinceridade e que às vezes as pessoas ficam meio chateadas quando eu falo. Mas a maioria dos médiuns iniciantes que eu conheço, eles não são pessoas interessadas em espiritualidade, muito menos em mediunidade. Eles são curiosos, são caçadores de emoções e caçadores de sensações. Então, quando eles entram no terreiro e a corrente está firme, e o atabaque está tocando, e todo mundo está cantando, e aquela vibração sobe, ele entra em êxtase. Ah, que legal, que energia bacana e tal. Mas terminou, continua sendo a mesma pessoa. Não dá para ser assim. Então, tem muita gente que me procura às vezes, fala, eu queria entender isso aqui. Aí eu explico para a pessoa. Aí a pessoa fala, tá bom, obrigado, morreu. É superficial. É para matar a curiosidade, não é para aprofundar. Então, essa é a dica. Quer se aprofundar na mediunidade? Estude. Ah, Léo, mas eu não gosto de ler. Bom, se você quer um dia ser um grande conhecedor de mediunidade, você precisa ler. Não tem como fugir disso. Mas a leitura não é a única fonte, embora ela seja, no meu entender, a mais importante. Principalmente se você estudar, né? Não só ler, mas estudar o livro dos médiuns, por exemplo, a literatura do espírito André Luiz sobre mediunidade. Ele tem livros ali que são fantásticos e que qualquer pessoa que se dedicar a lê-los, com certeza vai adquirir um grande cabedal. Ah, mas eu não gosto de ler. Tudo bem. Então vai assistir podcast, vai ouvir entrevista, vai conversar com os médiuns mais experientes, vai procurar as entidades para tirar dúvida. Tudo isso é importante. Tudo isso também é estudo. Mas para aprofundar de verdade tem que estudar. Então, acho que esses são os pontos importantes. E aqui um detalhe. Muitas vezes eu já vi pessoas iniciantes falarem assim, mas quando eu entrei no terreiro ninguém me falou disso. Quando eu entrei na casa espiritualista não me falaram.
Quando eu fui começar no centro espírita, ninguém me alertou. Bom, aqui eu acho que cabem duas coisas. Primeiro, o dia a dia de toda casa religiosa é muito agitado, é muita coisa para fazer. Então, embora eu entenda que as casas muitas vezes se esforcem para passar aquilo que acham importante para quem está chegando, a gente esbarra num desinteresse muito grande. Eu falo isso também com muita sinceridade. Olha, desde 2018, se não me engano, eu não faço mais estudo no terreiro. E por que eu não faço? Porque não compensa. Porque foi uma experiência muito frustrante, não só para quem está dentro da casa. Quem é consulente vinha também, as pessoas ficavam boiando, ninguém prestava atenção. Então aquilo foi desestimulando, desestimulando, e foi onde eu falei: quer saber? Eu vou botar o que eu sei na internet, aí quem quiser se vira, corre atrás, procura, vai ler. Tá aí os meus livros gratuitamente, não paga um centavo. Tem aí mais de 750 vídeos no canal, agora o podcast. O que eu posso eu estou fazendo. Agora, cabe a quem tem interesse correr atrás. Então, às vezes o pessoal fala: putz, mas lá no meu terreno não me ensina nada. Tem, de fato, casas que não ensinam. É uma pena, mas existe. Mas, por outro lado, tem um monte de casa com um monte de dirigente que quer ensinar um monte de coisa e não tem quem queira aprender, porque existe essa legião curiosa. Satisfaz a curiosidade, ninguém fala mais nada. Então, esse é um grande desafio, né? Você incentivar aquele médium para que ele busque também as suas coisas, porque a gente não sabe tudo. Antigamente, as pessoas chegavam para mim e falavam, me faziam alguma pergunta, aí eu falava assim: cara, eu não sei sobre isso aí, eu vou pesquisar e depois eu te falo. Hoje eu não faço mais isso, não. Hoje a pessoa me fez uma pergunta que eu não sei, eu falo: cara, olha, não sei sobre isso. E se a pessoa fala: depois você pergunta e me fala, eu falo: não. É você que quer saber, procura você. Você que tem que ser responsável pelo seu conhecimento. Tem que correr atrás. Eu não sei tudo. Estou longe de saber tudo. Eu posso te passar o que eu sei. Eu posso te dar o caminho que eu trilhei. Mas o mais importante é que você também trilhe o seu caminho. Que você estude a mediunidade, que você entenda o que está acontecendo com você. E que não fique ali esperando, né, parecendo um filhote de pássaro, só esperando alguém vomitar dentro da sua boca. É uma força de expressão forte, mas tem muita gente que age assim, né, sabe? Aqueles passarinhos que ficam ali com os bicos abertos, esperando a mãe jogar comidinha na boca. Tem gente que fica assim em matéria de mediunidade. Ah, ninguém me passa nada, vai ficar ali com a boca aberta. Não, vai sentar, vai estudar, vai correr atrás, cola nos médiuns experientes, cola nas entidades de confiança, pergunta, questiona, tenta aprender, tenta absorver, mas não fica ali esperando cair do céu. Então, assim, qualquer médium que estudar essas duas fontes que eu indiquei, o Livro dos Médiuns de Kardec e os livros de André Luiz, através de Chico Xavier sobre mediunidade, do meu ponto de vista, não precisa estudar mais nada. Só essas duas fontes já vão te dar tudo o que você precisa para ser um bom médium, para entender como a mediunidade funciona, saber o que precisa fazer e seguir em diante nessa jornada bonita, mas espinhosa. Bom, chega de introdução, vamos agora aos nossos casos. Primeiro relato: o anão embaixo da carreta. Bom, pessoal, eu estou regravando esse áudio porque no momento da edição eu vi que simplesmente ele ficou mudo. Pois é, aconteceram algumas bizarrices, né, durante a gravação desses episódios. Então eu estou regravando agora quase na hora de lançá-los para vocês e por isso eu não tenho as condições de silêncio que eu tinha no restante do podcast. Então pode ser que passe um carro, vocês escutem algum barulho, mas enfim, é por isso. Mas vamos lá. Esse primeiro relato, ele remete ao ano de 2015, o ano em que eu fiz o meu desenvolvimento mediúnico e foi a primeira experiência, digamos assim, tenebrosa que eu tive. O nosso terreiro, ele ficava localizado numa região que era um pouquinho complicada. Na rua do terreiro tinha uma delegacia de polícia.
Ali no entorno haviam muitas famílias emocionalmente desestruturadas, então a gente via muitas brigas, polícia na porta daqui, polícia na porta dali. Era uma região em que sempre se falava muito sobre o consumo de drogas, o tráfico de drogas, e o terreiro ali no meio resistindo nesse mar vibratório. Logo em frente ao terreiro tinha uma casa, e essa casa ela era um pouco estranha, um pouco sombria, e nós já havíamos escutado os vizinhos fazendo referência às pessoas que moravam ali como sendo pessoas complicadas, envolvidas com atividades ilícitas, então tentem imaginar o cenário. E era uma localidade muito escura. Hoje a cidade tem lâmpadas de LED, a iluminação é bem melhor, mas naquele tempo a iluminação não era lá essas coisas. Então já era uma rua muito escura, né, de um bairro de periferia, uma região pobre aqui da cidade, enfim. Este era o nosso cenário. E de vez em quando, um carreteiro parava uma carreta em frente ao terreiro. Sabe quando o cara encosta a carreta, tira o cavalo, né, o cavalo mecânico, é o caminhão, e deixa só a carcaça ali apoiada nos cavaletes? Pois ele fazia isso. Então aquela região que já era sombria, já era escura, ela ficava ainda mais sombria pela própria sombra que aquela carreta, né, produzia ali conforme a luz do poste a atingia. E num desses trabalhos, a entidade chefe me chamou e falou: olha, hoje foi um trabalho muito difícil, nós estamos com muitas entidades perturbadoras, então quando terminar a gira você fala para todo mundo ir embora, para ninguém ficar ali na porta do terreiro conversando, porque esse era um hábito que a gente tinha. Então o trabalho acabava, a gente fechava a casa e ficava ali 10, 15, 20, meia hora conversando, né, sobre o trabalho, o que aconteceu, as experiências, enfim, que foram vividas ali. A entidade falou: não façam isso dessa vez. Fiquem ali, terminou tudo, cada um vai para sua casa. Mas quem disse que a gente fez isso, né? Conversa vai, conversa vem, esquecemos o recado da espiritualidade. Estávamos ali batendo papo na porta do terreiro quando de repente eu olho em direção a essa carreta e vejo embaixo dela uma figura muito estranha que me encarava de uma forma muito agressiva, e foi um baita susto. O que foi que eu vi? Era um ser que parecia ter nanismo, né? O anão. Ele estava agachado, com as mãos assim no chão, olhando fixamente para mim. Mas as órbitas dos olhos eram profundamente escuras e me pareciam bem mais alargadas. Um olhar de ódio, um olhar de raiva, de agressividade. E naquilo a minha alma quase se petrificou, dado o susto. Foi uma visão terrível, que graças a Deus durou apenas alguns segundos. E assim que eu vi isso, o pessoal já viu que eu assustei, todo mundo: o que foi, o que foi? E eu contei: nossa, acabei de ver uma figura ali debaixo da carreta, terrível, nos espreitando. Aí rapidinho todo mundo se despediu e pernas para quem tem, não ficou um ali na porta. Posteriormente, conversando com as entidades, a gente descobriu que se tratava, né, de uma entidade trevosa, né, que de fato tinha um aspecto, uma estatura pequena, e que era uma entidade trevosa que rondava sempre o terreiro, trabalhando com outras entidades perversas para atrapalhar os nossos trabalhos. Em outras ocasiões, essa entidade chegou a se manifestar em alguns trabalhos que a gente fez através da puxada, mas era sempre uma entidade debochada, agressiva, cínica. Então, assim, depois nunca mais tive notícia. Mas foi um trabalho muito pesado, e logo depois essa experiência terrível. Então, tentei imaginar uma rua escura, sem movimento, meia dúzia de pessoas trocando ideias. Quando eu olho debaixo da carreta, eu vejo ali como se fosse uma pessoa de baixa estatura, né, agachada, com as mãos no chão, com as órbitas dos olhos completamente pretas, olhando para a gente com a cara de fúria, de ódio. Então, foi uma visão terrível. Essa foi a minha primeira
experiência em matéria visual, digamos assim, depois do início do meu desenvolvimento, e é o primeiro relato que eu tenho para trazer aqui para vocês. Agora vamos para o segundo. Segundo relato, aparição demoníaca. Bom, antes da gente começar, eu preciso deixar claro que eu não acredito em demônios, mas eu chamo esse caso de uma aparição demoníaca porque o espírito assumiu uma forma com a intenção de assustar, como vocês verão daqui a pouco. Então, só para deixar isso claro, eu não acredito que existam demônios, mas existem espíritos que assumem uma forma horripilante, dessas que a gente vê em filme de terror, justamente com o objetivo de assustar. E uma curiosidade, eu estou gravando esse caso, são mais de 3 da manhã, e eu estava já no finalzinho quando, de repente, do nada, meu celular reinicia. Eu estou usando o celular para gravar o áudio, conectado aqui a um microfone de lapela, e ele simplesmente apaga. Será que é uma influência negativa? Bom, vamos lá. Esse segundo caso aconteceu em 2017, provavelmente no primeiro semestre de 2017. Eu havia me casado em 2016, morava eu e a minha esposa num pequeno apartamento, e exceto por essa fase do ano que nós estamos agora, mês de maio, junho e julho, que chega a fazer bastante frio aqui na cidade, na maioria dos outros meses a temperatura é muito quente, aqui parece um forno a céu aberto, né? Se fosse, por exemplo, janeiro agora, mesmo sendo 3 horas da manhã, eu provavelmente teria com o ar-condicionado ligado aqui para poder gravar esse podcast sem me derreter. Só para vocês terem uma ideia de como é quente aqui, exceto nesse período. Bom, então estava muito quente, eu deixei a janela do apartamento aberta, a gente estava deitado, eu me lembro que tinha uma noite de lua cheia, então ela estava dando um brilho legal assim, entrando pelo quarto, o resto da casa todo escuro, né? E dormi, e de repente acordei com uma sensação estranha, uma sensação sinistra, e quando olhei para a janela eu vi uma figura horripilante. O susto bateu na hora, o coração veio na boca, não é? E como era essa figura? Tente imaginar uma pessoa queimada. Igual a gente vê nesses filmes aí, que a pessoa queima, 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 que não sobra mais, a pele vira uma crosta esquisita. Era aquilo, uma pessoa queimada. E era um homem, mais ou menos ali de 1,75 m por aí, não era muito mais alto do que eu. Ele estava parado em frente à janela. Eu só conseguia ver da barriga para cima, que era onde a luz da lua estava pegando. E eu vi que ele estava olhando para mim, meio que sorrindo, assim, um sorriso cínico. E os dentes dele eram serrilhados. Sabe, a gente quando vê aí alguma reportagem que mostra essas pessoas que fazem modificação corporal, que o cara pega, vai lixando os dentes até ficar tudo pontiagudo, era desse jeito. Ele estava ali parado, me olhando. Os olhos eram normais, mas eu lembro que eles me pareciam muito amarelados. E no lugar das orelhas ele tinha chifres, mas não chifres que subiam assim para o alto. Chifres que davam volta, sabe? Parecia uma casca de uma carapaça de um caracol, daquele jeito. E ele não falou nada, ele simplesmente ficou ali me olhando. Foi uma visão de poucos segundos, deu aquele cagaço terrível. Eu dei um pulo na cama, acordei a minha esposa, acendi a luz, né? A figura desapareceu, mas o baque fica ali, né? O coração batendo a milhão, tentando entender o que era aquela figura e por que ela estava dentro do meu quarto. Porque eu não vi ela de fora da janela na varanda. Eu vi ela dentro do quarto, alguns metros dentro do quarto e próximo ali da minha cama. Aquilo já bateu um desespero terrível e tal. Depois, né, tempo passou, eu fui conversar com as entidades e aí eles explicaram, né, que era um espírito de fato muito trevoso, que estava ali me acompanhando, me perseguindo já há algum tempo,
com o objetivo, de enfraquecer a minha vontade para ver se eu desistiria do trabalho espiritual. E aqui já fica um alerta: todo médium, em algum momento, ele pensa em desistir, ele pensa em largar, seja por questões íntimas, seja por questões ligadas à casa. Minha sugestão é que você não faça, porque muitas vezes esse estímulo para desistir, ele está vindo de fora, ele está vindo de uma entidade dessas. Então, foi uma figura horrível, nunca mais eu vi, espero nunca mais ver e repito, eu não acredito em demônios, mas para quem acredita, tá aí a explicação do porquê. Que essa ideia continua. Você vê um bicho desse horrível, todo queimado, dente serrilhado, olhos amarelos e chifre na cabeça te olhando ali de uma forma cínica, quem é que não pensa que é um demônio, né? Então, enfim, não preciso nem dizer que depois disso defumei a casa, aumentei os meus cuidados com as minhas vibrações, com os meus pensamentos, e graças a Deus nunca mais essa figura apareceu. Agora vamos para o último caso. Terceiro relato, o inominável. Eu pensei muito em que nome dar para esse caso, porque os outros dois eu já comentei sobre eles rapidamente nas minhas reflexões. Mas esse caso eu contei para pouquíssimas pessoas. E é um caso tão estranho que eu não sei nem que nome dar a ele, então eu preferi chamar de inominável. Ele aconteceu provavelmente no finalzinho de 2019 para 2020, nessa casa em que eu moro hoje, onde eu estou gravando essa reflexão nesse momento. Bom, eu me lembro que eu tenho de vez em quando alguns problemas estomacais bem chatos, assim, refluxo, queimação, estômago pesado. Então, principalmente quando eu exagero na comida à noite, eu frequentemente acordo e não consigo dormir e vou assistir televisão, vou ver vídeo no YouTube e tal, assisto alguma série. Enfim, eu estava sentado lá na sala assistindo, de boa, e de repente eu comecei a sentir uma presença sombria, mas diferentemente das duas primeiras, que eram presenças hostis, essa me parecia uma presença mais sofredora. E enquanto eu estava assistindo assim, olhando para a televisão, com um canto do meu olho esquerdo, onde eu vejo um pequeno corredor que tem aqui em casa, eu tive a impressão de que tinha alguém me sondando, assim, olhando de canto da parede, me vendo. Só que eu olhava para aquilo, sumia. Então, diferente dos dois primeiros casos em que eu vi ali de repente a aparição, essa era mais a nível mental, não foi com os olhos abertos como os dois primeiros casos. Então eu voltava para a televisão e falava, gente, que diabo é isso? Aí eu olhava assim e via, até que em um determinado momento ele meio que chegou para o lado e eu pude vê-lo de corpo completo. E por que eu chamo de inominável? Eu vou tentar descrever. Era uma figura humana, branca, que devia ter, sei lá, eu tenho 1,72 m, devia ter 1,55 m, 1,60 m, ou seja, era baixinho, e era uma figura extremamente magra, mas não como um ser humano pode ser, porque o ser humano, mesmo quando ele é muito magro, ele tem um esqueleto que o deixa um pouco largo. Ali parecia uma pessoa que foi prensada, porque o corpo dela não tinha mais do que, sei lá, a largura da minha mão, pra vocês terem uma ideia. Eu imagino que se eu colocasse a minha mão entre o mindinho e o polegar, eu pegaria de um ombro a outro daquela criatura. Então imagina um ser humano extremamente magro, como eu nunca vi na minha vida, branco, e ele estava ali me olhando. E me deu uma sensação
Diferente dos dois primeiros casos que eu tive medo e repulsa, eu tive medo nesse caso também de ter visto isso, mas eu senti uma angústia, uma opressão, uma coisa ruim, porque eu não entendi o que eu estava vendo. No primeiro caso, eu sabia que o primeiro e o segundo caso, eu sabia que eram espíritos querendo me assustar. E que eles conseguiram, é óbvio, você está ali, de repente você olha e vê um bicho feio daquele, quem é que não assusta? Aliás, não existe ausência de medo. Qualquer adulto que falar para vocês que não tem medo, ele está mentindo. O que não existe aliás, o que existe é o enfrentamento ao medo, mas o medo todo mundo tem. Não é? Ninguém quer ver uma figura bizarra dessa e falar, tudo bem, foda-se, é só um espírito. Uma tosse. Bom, e foi uma figura, assim, diferentemente dos outros casos também, que veio e pum, foi embora, eu sentia que era uma presença que vinha e sumia, vinha e sumia, vinha e sumia, durou uns 20 minutos. Até então que eu comecei a fazer orações, fui pedindo proteção a Deus, né, que seja lá o que fosse aquele espírito que fosse levado dali, que fosse encaminhado e pum, aquela presença sumiu. Mas foi um negócio muito bizarro e que fica na minha cabeça até hoje. Aliás, até hoje, anos depois desse fato, às vezes quando me dá algum problema no estômago, que eu vou lá para a sala, que eu sento lá, que eu vou assistir televisão, como provavelmente eu vou fazer daqui a pouco quando eu terminar essa gravação, e às vezes eu olho naquele corredor e eu lembro daquela figura que eu vi ali e fico perguntando, que diabos era isso? E diferentemente dos outros casos, dessa vez eu não perguntei para os guias, porque eu já imaginava alguma perturbação, algum espírito que está ali me perseguindo ou tentando me atrapalhar, mas eu senti que fazia parte mais daqueles coitados que eram explorados por inteligências superiores, que às vezes acontece, né? Os dois primeiros não, me pareciam que eles estavam ali, sangue nos olhos mesmo, se pudessem, iam torcer o meu pescoço. Mas esse me parecia mais alguém manipulável, que estava sendo colocado ali para, enfim, sugar minhas energias, um vampiro, alguma coisa assim, um vampiro astral. Enfim, foi uma aparição bem terrível e, como eu falei para vocês, até hoje, quando eu tô ali de noite, às vezes eu me lembro desse caso, né? E claro que não preciso nem dizer que diante desse fato eu novamente defumei toda a casa, fiz as minhas firmezas, peguei firme nas orações e desde então nunca mais eu tive esse tipo de visão. Aliás, nenhuma dessas figuras eu vi em outros momentos, foram apenas visões únicas, certo? Bom, e agora, encerrando esse podcast, né, que ficou grande, bem mais longo do que eu imaginei, eu preciso trazer aqui algumas considerações finais. Primeiro, dizer que eu não sou médium vidente, ou seja, médium vidente é aquele que vê os espíritos, não é esses que fica colocando cartaz em poste, não. Esses aí é os enganadores mesmo. O médium vidente é aquele que tem a capacidade de ver os espíritos. Eu não tenho isso. Ou pelo menos eu não tenho isso de forma acentuada como uma mediunidade preponderante. O que eu descrevi para vocês foram 3 casos que aconteceram no intervalo de 4 anos, certo? Então foram episódios muito aleatórios. De forma geral, eu não fico vendo espírito por aí, não fico sentindo entidade. Aliás, eu me disciplinei para que a minha mediunidade, pelo menos na imensa maioria do tempo, tenha dia, hora e local para acontecer. E esse dia é no terreiro. Fora do terreiro quero ser uma pessoa normal. Então não fico recebendo intuição, não fico vendo vultos, luzes e guias no sonho, não sou de ter essas coisas. Eventualmente pode até acontecer, mas são episódios muito raros, porque eu me disciplinei para ser médium do portão para dentro. Do portão para fora, eu sou só mais uma pessoa tentando viver por aí da melhor forma possível. Então, esses foram os relatos que eu quis trazer aqui para vocês. Repito que não tive a intenção nenhuma de fazer uma narrativa sombria, assustadora, né? Não é um programa do Discovery sobre assombração. São relatos verídicos, experiências que eu vivi por mim e que tenho certeza que só as vivi
em momentos de vulnerabilidade espiritual. Vulnerabilidade essa que vocês também que estão desenvolvendo estão sujeitos e podem se livrar desses enroscos simplesmente seguindo todas as dicas e orientações que eu passei no correr desse podcast. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fica à vontade em comentar. Se quiser mandar um e-mail, escreve lá para vozespiritualista@gmail.com. E mais uma vez, se você gostou, curta, compartilhe, mostre para mais pessoas. Vou parando por aqui. Até o nosso próximo episódio.